Vamos para mais um cafezinho e vamos falar sobre o dilema do trem. Vamos lá e, sei lá, ver como é que isso impacta nas nossas decisões do dia a dia de empresa, tá? Vamos lá. Se você estava em outro mundo e nunca viu essa do dilema do trem, né? O dilema do trem, assim, é um probleminha de moral básico, né? Que sempre colocam pra gente assim como, você tá lá, você é um maquinista, você não é um maquinista, não, você tá gerenciando um trilho e você tem algumas pessoas, em um trilho A você tem uma pessoa amarrada na pista, no trilho B você tem lá 10 pessoas amarradas na trilha, no trilho e você tá com a maçaneta lá, quem que você salva, né? Isso é colocado pra gente sempre de uma forma tipo, você tem que fazer escolhas morais que vai impactar na vida das pessoas. Mas, assim, primeiro por que eu tô falando disso aqui, né? Tipo, eu sempre falo que meus cafezinhos eu pego de redes sociais. Porque o Carlos tweetou sobre isso no Blue Sky, né? Eu falo tweetou no Blue Sky mesmo, foda-se, né? Se você está num trilho, tiver que escolher entre, aí vai se ferrar, mano, né? Porque, assim, isso é ridículo, cara. Isso é ultra ridículo. Esse dilema do trem, assim, ele sempre coloca lá, tipo, ou uma versão atarista, você tem um idoso ou duas crianças, ou dois idosos e uma criança. É sempre uma coisa assim, tipo, você tem que fazer escolhas que as pessoas vão morrer. Só que o mais interessante do dilema do trem, e eu vou colocar uma visão aqui, uma visão completa sobre o dilema do trem, porque ele acontece diversas vezes, ele acontece o tempo todo. Inclusive, eu vi um vídeo de uma série, né, que um céu, ele falava assim, não, porque nós erramos e por isso a gente vai ter que cortar na carne e por isso eu tô demitindo todo o time tal. Tipo, nós erramos, nós quem, né? E depois assim, tipo, por que que você tá demitindo o time tal? Porque nós erramos inclui ele, a pessoa, né? Então, o dilema do trem, ele é sempre de alguém que ele está na situação, ele tem controle da situação, mas ele não assume as consequências das decisões dele. Então, ali, no dilema do trem, a pessoa ela tem controle sobre uma pista, mas ela não assume as consequências das decisões, né? E a gente vive num mundo aqui, e assim, o mundo do Vale do Silício, assim, esse mundo que é onde o Vale do Silício toma o controle, eu acho que ele é um mundo muito tóxico, né? Para começar assim, vamos pegar o lema de uma das empresas aí, uma das empresas que é uma das maiores do Vale do Silício, né? Move fast, break things, né? Imagina que você vai chamar alguém para sua casa, sua casa tudo novo lá, tudo novo, e essa pessoa vem com esse lema, se mova rápido e quebra as coisas. Você vai deixar essa pessoa entrar na sua casa? Você vai deixar uma pessoa que fala se mova rápido e quebra as coisas entrar na sua casa? Ou você é um cozinheiro aí, um chefe de cozinha, tá montando um restaurante, e você vai chamar um chefe de cozinha que fala assim, mova-se rápido e quebra as coisas. Você vai deixar essa pessoa entrar na sua casa? Então nessa cozinha, a gente vive nesse mundo onde, assim, as pessoas são convidadas a tomar riscos, né? E a não ter responsabilidade sobre elas. Porque, assim, esse dilema do trilho aí, dilema do trem, a gente já viu inúmeras vezes, inúmeros casos. Então, por exemplo, no caso que eu falei, foi uma série, agora eu não lembro qual que é a série. Se eu achar, eu vou botar aqui, que o céu da empresa fala assim, olha, nós fizemos decisões erradas, né? E muitas das vezes as pessoas que estão decididas não fizeram decisões, provavelmente elas fizeram o quê? Elas fizeram o melhor que elas podiam fazer. Só que nas decisões que foram feitas, né? A decisões era tipo em quem eu vou colocar a culpa, em quem eu vou colocar a culpa, né? E aí assim, tá, beleza, cara, mas assim, você tá falando que as pessoas têm que tomar responsabilidade? Sim, sim, as pessoas têm que ter responsabilidades sobre as decisões e responsabilidades e consequências só, né? Não é só falar assim, nós tomamos decisões erradas. Quais são as consequências, né? Então, por exemplo, eu já vi muitas pessoas, por exemplo, que trabalham com produtos que tomam decisões baseadas meramente no crescimento da carreira delas e isso impacta outras, né? Eu lembro uma vez, muito tempo atrás, um rapaz saiu da equipe que eu trabalhava e ele era muito bom na lábia, né? Tanto que ele subiu, né? Ele subiu na carreira muito rápido. E ele era muito bom na lábia, né? E aí meu gerente de projeto falou assim, cara, eu percebi, chegou pra mim na época e falou assim, eu percebi que a funcionalidade que ele mais defendia na aplicação, vocês não querem, ninguém quer assumir. Por quê? Eu falei, porque ela é inútil.
Ela não precisa. Ah, não, mas ele falou disso. Eu falei assim, ele defendeu isso, ele não defendeu em frente da equipe, porque ele sabia que esses argumentos dele são todos falhos. Ele defendeu sozinho com você, porque ele sabia que esses argumentos são todos falhos, né? Então era uma questão de, tipo, a pessoa estava construindo um castelo de areia, que ela sabia que uma hora. E ela era muito boa em manter esse castelo de areia em pé, né? E ela sabia que na hora que ele saísse, o castelo ia cair, mas assim, ele não ia estar mais lá e foda-se. E quem quiser que lide com o legado, né? Então, assim, esse é um dos dilemas, né? Assim, a gente tá vendo essas coisas acontecerem assim, do nosso ponto de vista, né? De onde a gente pode, né? A gente não pode ficar preocupado com o que a gente não vê, né? Do que a gente pode ver? A gente tá vendo se essas condições estão se formando, onde no final alguma decisão altamente moral vai ter que ser tomada, e se essa decisão for tomada, tipo, as pessoas que fizeram aquilo acontecer serão responsabilizadas, né? Uma outra forma de. Normalmente se pergunta, né? Você sacrificaria A ou B, né? No dilema do trem. Tipo, é sempre você sacrificar A ou B. Você tem que sempre estar no dilema de eu tenho que sacrificar pessoas, né? Mas assim, a gente podia mudar as perguntas. Né? As perguntas poderiam ser assim, tipo, tá, por que o trem tá andando rápido? Por que o trem não pode ser parado? O que faz o trem não poder ser parado? Por que as pessoas estão amarradas no trem? Por que as pessoas têm que ser sacrificadas? De quem é a responsabilidade por o trem estar andando rápido ser uma forma de parar? Né? Então, lembra que eu falei, né? Um move fast, break things, né? Por que a pessoa... Por que aceitaram, tipo, alguém entrar dentro de casa falando assim, eu vou me andar rápido e vou quebrar as coisas, né? Ela tá quebrando as coisas. As coisas têm utilidade. Né? Ou, muitas vezes, quando a pessoa fala isso, move fast, break things, ela já parte de um ponto moral de que essas coisas são erradas, né? Essas coisas têm que ser quebradas, né? Sim, algumas coisas têm que ser quebradas, né? Mas a gente tem que se perguntar quais e por quê. Não é quebrar, não é fazer que nem o tal do Elon Musk lá, que prefere quebrar as coisas e ver depois se elas fazem falta, né? A gente viu decisões altamente erradas aí, e assim, Elon Musk ele tem uma aura que o pessoal idolatra ele, mas nunca coloca-se culpa nele sobre algumas coisas. Por exemplo, teve vários acidentes aéreos nos Estados Unidos e ele fez cortes dentro da área de controle de voo americano, porque ele acha que algumas áreas não precisam ser controladas pelo governo, né? E, tipo, ninguém falou assim, tipo, amigo, você cortou áreas essenciais, né? Mas assim, eu quero voltar isso aqui para o nosso dia a dia, né? A gente vê muitas dessas decisões nas nossas empresas, né? A gente viu vários layoffs aí nos últimos anos, assim, várias pessoas pressionadas por layoffs, né? E aí eu fico pensando assim, beleza, quando você vê um layoff assim, tá, quem fez as decisões erradas, né? Por que essas decisões foram feitas? Por que foram investir em tal área? Outra coisa, essas pessoas não podem ser realocadas na empresa, né? Porque assim, muitas vezes eu vi layoff de empresa com vaga aberta. Aí você fala assim, ah não, mas é porque a vaga é do departamento tal e aí é outro departamento. Cara, eu mesmo já migrei dentro de empresa. A atual empresa que eu trabalhava numa gerência aqui no Brasil e fui para uma gerência de Dublin. Na atual empresa que eu tô. E aí? Tipo, as pessoas não podem migrar dentro, não pode parar o recrutamento e falar assim, ó, vamos parar o recrutamento. Não pode, pelo seguinte motivo, né? As empresas, elas têm que estar sempre num recrutamento, porque quando elas têm vagas abertas, elas dizem pro mercado que elas estão crescendo, né? Então, se alguém tem uma startup, né, ela tem que estar recrutando porque ela tem que estar mostrando que ela está crescendo, mesmo que ela esteja demitindo, mesmo que o fluxo de funcionários, mesmo que o fluxo esteja negativo, né? Então, ela tem que estar contratando o tempo todo, tem que ter, sei lá, a Amazon falava que eu tenho 100 mil vagas de desenvolvedores abertos, né? E aí eu fiz um processo uma vez para eles, né? O processo eles falam, não, isso aqui, se você passar no básico, você vai ser aceito, porque a gente tem 100 mil vagas abertas, não sei o que, e eu fiz o processo de feliz, assim, eu não fui atrás, né? E no processo teve várias perguntas assim, como você lida quando o seu chefe é contrário à sua posição? Eu falei, mas por quê? Aí eu ficava perguntando, por que o meu chefe é contrário à minha posição? Eu lido perguntando pra ele, por que o meu chefe é contrário, assim, porque assim, se eu tô numa empresa, se eu exponho a posição e meu chefe não dialoga comigo, opa, tem alguma coisa errada. É uma coisa muito errada. Porque assim, se eu exponho uma posição, eu acho que tem que acontecer tal coisa, e meu chefe não sabe nem dialogar,
né? E, então, assim, tipo, por que eu tenho que lidar com a criancice dele, né? Que é umas coisas que, assim, me pergunto direto, aqui no canal, né? Como é que eu lido com o chefe que não sei o que, que é contra mim? Eu falo assim, amigo, não lida. Faz de conta que você tá lidando aí e vai procurando outro emprego. Se o chefe é contra você, você só vai crescer se o chefe quiser. Então esquece. Esquece. E detalhe, se você. Ou você faz com que o seu chefe seja demitido, que muitas coisas é impossível, né? Porque seu chefe tá ali, ele foi contratado por alguém, ele também tem um jogo político dele dentro da empresa. Ou você cai fora, porque assim, se ele subir, ele vai estar um nível decisor acima de você. E aí ele vai. Se ele vai ser contra você o tempo todo. Você tem um dilema moral aí, que o dilema é: você tá sendo sacrificado. Você é o sacrificado o tempo todo e seu chefe já deixa claro isso, né? Que ele não gosta de você. Então isso é um dilema moral, assim, tipo, devo continuar na empresa, não devo continuar na empresa, se meu chefe é contra mim, né? Tipo, na verdade, isso é uma imaturidade das pessoas, né? E eu sempre digo aqui que não importa a gente ter boas respostas, importa a gente ter boas perguntas, a gente tem que perguntar direito, né? E aí vamos falar de tecnologia aqui, voltar para o ponto de vista tecnológico, né? Eu até comprei num sebo esses dias um livro que eu não cheguei nem a ler nem o prefácio dele, né? Que é daquele escritor que eu gosto, né? The Technological Bluff, né? Bluff. Deixa eu ver o que é bluff em inglês, a tradução, né? Deixa eu ver aqui, ó. Translate. Bluff. Acho que é o Bluff. Bluff. É o bluff da tecnologia, né? Que eu já vi como desapontamento com a tecnologia. É alguma coisa sobre assim, desapontamento com a tecnologia. Que eu não li o livro, né? Eu tenho um vídeo sobre ele, que o próprio Elu falando, né? Esse é um autor que eu sempre falo. Eu tô falando no meu conversa sobre tecnologia, que eu tô sem poder gravar porque tá muito difícil a minha vida, né? No ponto de vista que eu estou fazendo mestrado, trabalho 8 horas e tem um monte de coisa e eu quero fazer um canal pra conversar com a galera, né? E o Elu, ele bota assim que até algumas coisas boas podem ter um lado negativo, essas perguntas podem ter pode ter um lado que pode melhorar, essas questões são feitas. Isso acontece muito no Brasil, né? A gente viu, por exemplo, eu vou falar um pouco de política aqui, mas não é de políticos, pode ser decisão empresarial até, né? Aliás, isso é uma decisão empresarial, né? A gente viu muito falando assim que existe um ponto que o governo não está ciente, que é o fator previdenciário mudou por algum motivo desconhecido, assim. São muitas pessoas, diminui o número de pessoas pagando e aumenta o número de pessoas entrando na Previdência, né? Isso talvez seja pela precarização do trabalho, né? Porque, assim, as empresas... Aí tem um livro que eu li há algum tempo atrás e eu achei horrível, né? Que é A Nova Economia, né? Na Nova Economia, lá, o autor fala assim que o mercado mudou e por isso a gente tem que sacrificar. E aí o dilema do trem. Vai sacrificar quem? As pessoas mais simples, as pessoas que estão na ponta, né? Nunca vai sacrificar eles, né? Porque assim, a gente vê que tá aumentando a desigualdade social. Eu vi uma notícia esse carnaval que é o número de postes, a venda de postes cresceu, né? A venda de postes cresce e tem que precarizar o mercado de trabalho. Tem que precarizar o mercado de trabalho. Tem alguma coisa errada, né? E aí a gente tem que fazer as perguntas corretas. A gente tá fazendo as perguntas corretas, né? E na verdade o Elu falava o seguinte, né? Que, no vídeo, né? Que a gente comemorou. Ele falava assim: isso pode ter a ver com essa relação, né? A gente comemorou o número. Na época do vídeo, acho que é 80, 90, né? Esse livro deve ser mais recente, deve ser de 90. Que a gente comemorou o número recorde de transplantes de cardíacos, né? E aí ele para assim: não, isso não é bom. Isso não é bom, assim, por quê? Porque, e aí, assim, muito cuidado que isso é um dilema moral, né? A grande questão desse número recorde de transplantes cardíacos é que para ter um transplante cardíaco, isso é uma tecnologia que existe, é uma tecnologia boa, é uma tecnologia que pode salvar vidas, mas ele precisa de um dado macabro do outro lado, que é pessoas jovens morrendo com um coração muito bom. Então, pessoas jovens morrendo de alguma coisa traumática, né? E ele fala assim: não seria o nosso modelo automobilístico alimentando do outro lado uma métrica macabra? Porque assim, se a gente tem um número recorde de transplantes cardíacos, significa que a gente tem um número recorde de acidentes.
automobilísticos, onde as pessoas morrem, elas são incapacitadas, elas perdem a vida muito cedo e tá um coração bom ali, um coração que pode ser usado. Não seria melhor se a gente tivesse, assim, tipo, uma outra tecnologia que provesse, tipo, olha, nós temos uma tecnologia de, sei lá, de prolongar a vida de pessoas com problemas cardíacos e a gente, graças a Deus, não tem demanda de órgãos de pessoas saudáveis que morreram cedo? Não seria essa uma nova pergunta? Então, galera, foi 15 minutos. Esse era o meu cafezinho. Meu cafezinho é sobre dilemas morais, né? A gente tem esse dilema do trem, que é um dilema que é sempre colocado pra gente, e ele sempre parte da lógica de que eu estou na posição de comando e eu tenho que sacrificar pessoas. Então, a existência desse dilema uma visão muito clara de como a nossa sociedade é doente. Assim, as pessoas que estão no comando não deveriam estar tendo que sacrificar pessoas. E aí eles gostam muito daquele lema lá que eu ouvi 500 vezes, né? Eu lembro um gerente de projeto que me falou assim: ai, a gente tem um restaurante que vai ser. O porco e a galinha fizeram um restaurante que vai servir ovos com bacon. E aí eu tô perguntando pra você está comprometido ou você está envolvido? Porque a galinha está envolvida, o porco está comprometido. E aí, tipo, já me perguntaram isso numa entrevista de emprego. Quem é você nesse lugar? Eu assim, tipo, eu perguntaria assim, peraí, eu sou um porco e eu estou criando um restaurante que serve ovos com bacon? Tipo, eu não sou vegano, tá, galera? Mas assim, é uma pergunta que eu falo assim, peraí, tem algum problema muito sério. Muito sério, muito sério, muito sério. Tipo, eu não quero. Toda vez que eu fui. Isso aconteceu numa empresa, né? Me fizeram essa pergunta. Aliás, é uma empresa que me chamava várias vezes, até o dia que eu acho que a Roberta. Ela me chamou umas 3 vezes, assim, por 3 anos seguidos. A diretora de RH me chamou pra conversar. Eu falei: ô Roberta, você vai fazer a mesma pergunta de sempre. A da padaria, a de se eu tô comprometido, tipo, se eu sou um porco, sou a galinha, se eu tô comprometido. Eu vou responder a mesma coisa. Tipo, eu não tô comprometido com um restaurante que vai me sacrificar pessoas iguais a mim. Eu não estou comprometido. E sobre a padaria, qual que era o dilema da padaria? É assim, você tem uma padaria, você controla uma padaria, você vai. E aí ela perguntava assim: você sabe qual o tempo que a padaria trabalha? Aí eu falei: olha, tem uma padaria no meu bairro aqui, tipo, que eles acordam muito cedo e eles terminam muito tarde. Ele falou assim: como você seria a sua rotina de trabalho? Eu sempre responderia. Eu sempre respondia assim: olha, depende. Eu respondia dessa forma: eu vou trabalhar 8 horas por dia. Ah, não, mas assim, você não vai estar olhando o pão crescer? Eu falei: não. Eu teria que contratar pessoas que eu confio. Se eu não tiver, eu falo assim: se eu tenho uma padaria e eu não tenho um padeiro com eu confio, eu não tenho uma padaria. E eu falava isso pra Roberta, e a Roberta: ai, Vitor, muito obrigado, né? A gente quer muito te contratar, mas eu acho que não tem aquele alinhamento moral com a empresa. Eu falei: graças a Deus que eu não me vendo fácil. Eu falei assim: eu não me vendo fácil. Né? Era isso, pessoal. Meu cafezinho era esse. Obrigado. Bom dia pra vocês. É quarta-feira de carnaval e eu tô trazendo dilemas morais pra vocês. Valeu, bom dia. Obrigado.